Quando vamos começar a investir o nosso dinheiro no mercado financeiro, é muito importante a gente entender quais são as duas principais classes de investimento que nós temos disponível aqui no Brasil. Nós teremos os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Neste vídeo eu quero apresentar para vocês o que é os investimentos de renda fixa, o que é renda variável, explicar para vocês as diferenças e também, lógico, os riscos que vocês correm quando você investe em cada uma dessas classes de investimentos. Então, se você é um investidor iniciante, se você tem essas dúvidas e quer começar a investir com muita base, com muito conhecimento de base já desde o início, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo aqui, antes de comentar com vocês sobre o que são os investimentos de renda fixa, investimento de renda variável, eu quero fechar um contrato com cada um de vocês. Algo muito simples que não vai te custar nada e que é uma relação mútua na qual vai ser uma negociação de win-win. Vocês ganham e eu ganho. Basicamente, a única coisa que eu peço para você é que você assista esse vídeo até o final. De verdade, se você tiver gostado do conteúdo desse vídeo, eu peço que você não esqueça de deixar o seu like aqui para o YouTube entender que esse é um vídeo de qualidade e com isso ele vai compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Em troca, você vai estar fazendo alguma coisa para me favorecer, para poder me beneficiar. Em troca, o que eu peço para você... Em troca, o que eu vou te oferecer é explicar para você da forma mais objetiva e clara possível as diferenças dessas duas principais classes de investimentos que nós temos para que você consiga aprender da melhor forma possível. Então eu estou aqui oferecendo conhecimento gratuito para você e a única coisa que eu peço para você é para você deixar o seu like e assistir o vídeo até o final, beleza? Vamos fechar esse acordo? Bom, agora que você já assinou esse contrato comigo, já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, que já também vai assistir o vídeo até o final, vamos ao assunto principal desse vídeo. Quando a gente fala sobre investir no mercado financeiro, a gente vai ter duas principais classes de investimentos, assim como eu comentei na introdução com vocês. Teremos os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Começando pelos investimentos de renda fixa, o próprio nome ele já é bem autoexplicativo. Os investimentos de renda fixa, ele tem esse nome porque todos os investimentos que se enquadram nessa categoria vão ser investimentos que ou você consegue ter uma previsão de qual vai ser o retorno do seu investimento, ou você consegue ter uma certa certeza de qual vai ser o retorno do seu investimento. Por que que funciona dessa maneira? Porque todos os investimentos da categoria de investimento de renda fixa, então a gente está falando aqui do Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA, todos esses são investimentos de renda fixa, e a rentabilidade desses investimentos só podem ser duas diferentes rentabilidades, ou uma rentabilidade pré-fixada ou uma rentabilidade pós-fixada. Os investimentos que têm uma rentabilidade pós-fixada vão ser os investimentos que vão ter a sua rentabilidade atrelada a algum determinado índice financeiro, algum determinado índice de mercado, como por exemplo o Tesouro Selic e o CDB, que a rentabilidade vai estar atrelada, no caso do Tesouro Selic, com a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros do Brasil, e no caso dos CDBs, a gente vai ter a boa parte dos CDBs sendo atreladas à taxa do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Nesse caso, então, a gente está falando de investimentos que são pós-fixado. Agora, quando a gente fala sobre investimento de renda fixa que tem uma rentabilidade que é pré-fixada, a gente está falando de investimentos que quando você vai investir o seu dinheiro, vai aparecer para você a rentabilidade anual daquele investimento, e a partir do momento que você investiu, não importa o que aconteça, a rentabilidade que você vai ter vai ser exatamente aquela, desde que você leve o investimento até o vencimento. Então vamos supor que você pega e você vai investir no Tesouro Pré-fixado, que é um investimento que tem essa rentabilidade pré-fixada, e você vai deixar o seu dinheiro até o vencimento dele, que vamos supor que seja em 2025. Significa então que se apareceu para você que a rentabilidade era de 13,5%, você vai ter 13,5% no ano de 2023, 13,5% no ano de 2024 também, e aí quando vencer, você recebe essa rentabilidade acumulada sobre o valor que você investiu. Mas aí uma observação importante que eu preciso fazer
para vocês aqui, para vocês terem ciência de todos os riscos que estão envolvidos quando você vai investir o seu dinheiro, é que os investimentos pré-fixados, eles sofrem com algo que a gente chama de marcação a mercado, que acaba influenciando o retorno que você vai ter do seu investimento caso você resgate ele antes do vencimento. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês do tesouro pré-fixado que vence lá em 2025, se por alguma eventualidade você tiver que resgatar ele em 2023 mesmo, em 2024, pode sofrer oscilações na rentabilidade dele e pode fazer com que você ou tome prejuízo na rentabilidade do seu investimento ou acabe até ganhando dinheiro. No meu caso, quando eu comecei a investir lá em 2018, o primeiro investimento que eu fiz foi no tesouro pré-fixado que vencia nesse ano que a gente está, em 2023, só que aconteceu algumas coisas pessoais minhas que eu tive que resgatar todo o dinheiro que eu tinha investido no Tesouro Pré-Fixado 2023, muito antes do que eu esperava, e eu não levei ele até o vencimento. E acaba que eu investi num título que tinha uma rentabilidade de 7%, 7,2%, e eu acabei tendo uma rentabilidade no ano de 13%. Eu não vou entrar no detalhe para explicar para vocês aqui o que é a marcação ao mercado, porque é um assunto um tanto quanto complexo e com certeza vale a pena fazer um vídeo específico só para falar sobre a marcação ao mercado. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo desses, comenta aí, coloca aqui nos comentários se vocês querem, que aí de acordo com o feedback de vocês, eu vejo se vale a pena fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto. Então, aqui a gente já matou o assunto renda fixa, são os investimentos que a gente consegue ter uma noção ou uma certeza da rentabilidade dele, porque a rentabilidade sempre vai ser, igual eu comentei com vocês, a rentabilidade pós-fixada, que vai seguir alguma taxa ou índice de mercado, e alguns investimentos da renda fixa vão ter a rentabilidade que é pré-fixada, que vai ser aquela rentabilidade que desde que você leve o investimento até o vencimento, aquela rentabilidade que você viu quando você investiu, vai ser a rentabilidade que você vai ter sobre o valor que você investiu. Bom, e agora falando sobre os investimentos de renda variável, o nome também já é bem autoexplicativo. Por quê? Porque simplesmente varia. Todos os investimentos de renda variável vão ser aqueles investimentos mais arriscados, aqueles investimentos mais arrojados, se comparado com a renda fixa. Então a renda fixa são investimentos mais conservadores e a renda variável vai ser aqueles investimentos mais arrojados. Mas quando a gente fala sobre investimentos, a gente tem que entender que existe uma balança de risco e retorno. Quanto mais risco você está disposto a assumir, melhor tem que ser a rentabilidade que você pode ter com aquele investimento para valer a pena aquele risco que você está assumindo. Então, quando você investe em investimentos de renda variável, como ações, criptoativos, fundos imobiliários, derivativos, commodities, que são vários investimentos de renda variável, você está ciente que o retorno que você pode obter é muito maior, só que você sabe também que o risco que você está correndo é muito maior também. Aí, o investimento de renda variável, o que a gente pode ter certeza é que a gente sabe exatamente o quanto você pode perder. Você não consegue precificar o quanto você pode ganhar, mas você sabe exatamente o quanto você pode perder, que falando de mercado presente, sem ser derivativos, mercado com contrato futuro, etc., o máximo que você pode perder investindo em renda variável é 100% do dinheiro que você colocar. Não tem como você perder mais do que 100% do dinheiro que você investiu e você não tem um teto para o quanto você pode estar ganhando. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma diversificação entre classes de investimentos. Você investir um pouco em renda variável, você investir um pouco em renda fixa, porque assim você consegue estar diminuindo o risco que você corre e você consegue fracionar parcelas do seu patrimônio que você está investindo de acordo com algum objetivo específico que você tenha. Eu já fiz um vídeo comentando sobre o modelo de diversificação de carteira de investimentos que eu sigo. Vou estar deixando esse vídeo linkado aqui em cima. Se você tiver curiosidade, quer saber um pouquinho mais sobre diversificação de investimentos, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu garanto para vocês que vale muito a pena, beleza? Bom, aí a pergunta que não quer calar, tá bom, João, então qual que vale mais a pena? Investir em renda fixa ou investir em renda variável? Mesclar entre os dois, qual que eu devo dar mais prioridade? Bom, para mim, na minha visão, eu acredito que investir dinheiro nada mais nada menos é do que uma administração de risco. E aí você tem duas coisas que vão jogar ao seu favor. Primeiro, o tempo que você dispõe para poder colher bons resultados, porque investimento é um jogo de longo prazo, quanto mais tempo você investir, melhor vai ser o retorno
retorno que você tem. Então, quanto mais novo você é, na minha opinião, mais risco você pode estar assumindo, e quanto mais velho você vai ficando, menor tem que ser o risco que você pode estar assumindo. Então, eu acredito que quanto mais novo você é, mais vale a pena você ter uma maior exposição em investimentos de renda variável. E quanto mais velho você vai ficando, você aumenta a sua exposição em investimento de renda fixa, porque você vai ter menos tempo ao seu dispor, e caso você perca dinheiro, a chance de você conseguir recuperar, o tempo não vai estar jogando a seu favor. Então, para você conseguir recuperar aquele dinheiro que você perdeu, você vai ter que colocar muito mais patrimônio. Imagina, por exemplo, que você pega e investiu 100 mil reais em uma única ação, tá? Vamos colocar um exemplo bem simples aqui. Você foi lá e investiu 100 mil reais em uma empresa e acaba que as ações daquela empresa despencou 50%. Então significa que os 100 mil reais que você colocou agora valem 50 mil reais. Só que para você voltar para o patamar inicial que você investiu seu dinheiro, voltar para um patrimônio de 100 mil reais que você tinha investido, agora para você recuperar esse prejuízo, você precisa de uma valorização das ações de 100% para poder voltar para aquele patamar inicial, não dos mesmos 50% de depreciação que você teve. Porque se você tiver uma valorização de 50%, você vai estar ganhando 50% sobre os 50 mil que você tem investido ali, então você ganha 25 mil, chega em 75 mil e nem sequer consegue voltar para ficar no 0 a 0. Por isso que quanto mais dinheiro você perde, mais tempo você precisa ter ao seu dispor para poder recuperar aquele prejuízo. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha conseguido deixar bem claro para todos vocês as diferenças entre renda fixa e renda variável. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu fico 100% à disposição para poder esclarecer aqui nos comentários. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta específica? Coloca aí nos comentários a sua dúvida que eu vou ler todos os comentários de vocês e respondo com o maior prazer, beleza? Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.